Olá, está começando mais um episódio do Pod Fametro, o sexto episódio. Eu sou Luciana Cardoso e vou te acompanhar nesse debate. E hoje, para a gente falar sobre um tema muito importante, nós temos aqui o professor Davi Reis, ele que, no caso, é biólogo também e nutricionista, né, professor? Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Fametro. Muito obrigado pelo convite. Nós temos também aqui a professora Paula Adriana, ela que é mestre e professora em educação física, né, professora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Temos também aqui a professora Graciana Souza, ela que também está conosco e vai falar pela enfermagem. Boa tarde, satisfação em contribuir. Queridos, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é início de novembro e nós vamos falar sobre a campanha que move, né, o Novembro Azul, para se tratar ali, incentivar os homens à prevenção do câncer de próstata e a questão mesmo da sua saúde mental. E tratando desse assunto, a gente parte para o tema, porque, professor Davi, a alimentação está ligada ao desenvolvimento de muitas doenças, né? Quando se trata, especialmente, do que a gente coloca para dentro, basicamente. Professor, na sua visão, né? Olhando como que a alimentação pode influenciar na vida saudável do homem. Bom, pensando que a alimentação é uma das mais necessidades básicas, né, que a gente tem, então se você consegue fazer uma boa alimentação, isso consequentemente vai reduzir todo o risco, né, de doenças que a pessoa pode vir a desenvolver. Mas é claro que a gente precisa pensar nas variáveis com relação a esses fatores, né? Então, principalmente homens que trabalham, a gente tem uma preocupação maior porque às vezes a gente não cuida da saúde, né? E homem para ir ao médico é a coisa mais difícil do mundo, só vai quando está praticamente morrendo, né? Então, isso reforça principalmente esse cuidado, pensando que a fase do trabalho é uma fase de maior risco para o desenvolvimento dessas questões. Então, o básico é começar com a alimentação de verdade mesmo. A alimentação de verdade é aquela que é a alimentação brasileira. O arroz com feijão, as verduras, né? E as frutas que você gosta e, é claro, sempre a porção de proteína. Não podemos deixar de usar a proteína, né? Porque ela vai também reduzir o risco de você perder massa muscular. Enquanto a gente está trabalhando, a gente não consegue comer proteína em quantidade suficiente e a gente vai perdendo massa muscular, que isso consequentemente pode levar a quaisquer outras complicações de saúde mais para frente. Então, o homem pensar que precisa melhorar o consumo de proteína e que isso consequentemente também pode evitar as doenças crônicas mais comuns. Inclusive a prevenção ao câncer. Inclusive a prevenção ao câncer. E a gente fala muito de prevenção ao câncer do ponto de vista de alimentação com relação aos vegetais que têm compostos bioativos, o licopeno, os outros, né, os carotenoides, eles vão fazer com que haja uma proteção maior às nossas células e isso, consequentemente, elas não vão desenvolver-se, diferenciar-se, né, de uma forma tão mais complexa e isso, consequentemente, vai reduzir aí o risco de ter câncer. Mas é claro que sempre fazer os exames direitinho. Professor, que naturalmente os homens eles criam ali uma certa desculpa, especialmente se tratando da rotina, né? Nós professores, por exemplo, geralmente passamos o dia inteiro fora, ou às vezes o homem ele tem aquela desculpa, mas eu não tenho tempo para fazer ali uma marmitinha, eu não tenho tempo ali para comer comida de verdade. Mas é possível, professor, diante de uma rotina ali mais intensa, você criar um hábito mais saudável, mesmo que diante dessa rotina? E isso é, com certeza, possível, principalmente pensando que você pode planejar. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de ir no supermercado e conseguir comprar o básico, né? E se você consegue tirar um tempo da sua semana para preparar as suas marmitas, isso consequentemente, além de você comer algo do seu gosto, do seu tempero, que às vezes a gente vai comer fora, não agrada o tempero, né? Ou às vezes está muito salgado, às vezes está com muito tempero, né? O tempero que a gente não gosta, então você consegue colocar o seu sabor.
Então prepare as suas marmitas. Hoje é muito simples de fazer o preparo das marmitas. Tem uma sistemática, né, desse preparo que a gente sempre orienta para deixar sempre ela muito mais funcional, muito mais atrativa e consequentemente saciar. Então você consegue preparar a sua marmita da semana com 4 horas ou até menos, dependendo se você organizar tudo direitinho. Você consegue em menos tempo preparar a sua marmita da semana. Você pode congelar por uma semana, não vai perder nenhum sabor, vai ficar consistente, vai ficar do ponto que você gosta, e você só esquenta no micro-ondas ou no forninho, e aí você vai comer algo mais saudável, ou seja, você sabe o que está comendo, né? Quando a gente come fora, eu não sei o que colocaram, às vezes coloca no feijão algo para engrossar, às vezes colocou lá um tempero que é industrializado, então isso consequentemente já é um fator de risco a mais, né, para desenvolver outras doenças. E não é só comer bem, né, professor? A professora Adriana pode falar muito bem sobre isso. Professora, como é possível ali conscientizar, né, o homem a entender que não é só comer bem, mas também fazer atividades físicas, por exemplo, tratar disso, né? É importante conscientizar, porque a gente sabe que hoje a atividade física é um remédio, né? E uma prevenção antes e também no tratamento do câncer. Eu acho importante nós começarmos explicando a diferença de atividade física para exercício, né? É muito comum essa dúvida, mas é importante entender que atividade física é qualquer atividade que a gente realiza durante o dia. Então, se a gente tirar um tempo para passear com o cachorro, escolher descer escadas em vez de ir de elevador, escolher a pé para o trabalho se for possível, ou ir de bicicleta, nós já estamos fazendo atividade física. E as recomendações mínimas da OMS são 150 minutos por semana. Então, se você realizar 150 minutos por semana, já te previne de várias doenças crônicas, inclusive do câncer. Já o exercício físico tem um fator mais poderoso, né? Porque é uma variável mais controlada. É o treinamento que você consegue periodizar, por exemplo, uma musculação periodizada com o objetivo de perda de peso, ou um treino de musculação com o objetivo de atuar no tratamento do próprio câncer, né? Seja de próstata ou outros vários tipos de câncer. Então, é importante entender essa diferença para que a gente consiga atuar sobre. E hoje a gente vê os dados científicos aí mostrando que o exercício físico sim é um fator protetor das doenças cardiovasculares, do câncer, de N doenças crônicas, né? Não só o exercício físico, mas também como a evitar o comportamento sedentário, que também é um assunto muito sério para a gente falar hoje, né? O comportamento sedentário e a inatividade física e a alimentação ruim, né? A alimentação inadequada, ela provoca N doenças crônicas, né? Por exemplo, se a gente passar 8 horas em tempo de tela, em tempo sedentário, a gente já tem um risco aumentado de várias doenças. Se a gente acumular esse tempo sentado com alimentação inadequada, com falta de atividade física, com falta de exercício físico, tabagismo, a gente já está em vários fatores de risco para o câncer, né? E a gente sabe que o INCA, em 2023, a estimativa era que ia aumentar 72 mil casos de câncer de próstata por ano. Isso é muito grave, né? Associado a outras doenças que também matam muitos homens, né? Como as doenças cardiovasculares, por exemplo, que é o principal causa de morte, de mortalidade no nosso país e no mundo. Então é muito sério. O exercício físico ele consegue prevenir cientificamente todos esses fatores. Interessante. E para falar um pouco sobre esse cenário em Manaus e no Amazonas, professora Graciana, como é que está esse cenário, né? A gente fala da campanha Novembro Azul, mas a gente sabe como é difícil conscientizar o homem, né? O professor mesmo estava falando. O homem, ele só vai atrás de um médico quando já está no estágio lá, mais que ele está começando a sentir as consequências. Professora, como é que está esse cenário no Amazonas? Olha, é bom nós estarmos aqui falando com profissionais de outras áreas, porque quando você está preparando um aluno na faculdade, principalmente na área da saúde, a gente prepara esse aluno para o cenário que ele vai encontrar, né? Qual é o homem que é atendido pelo SUS, qual é o homem que é atendido pelas unidades particulares, qual é o perfil desse homem. E a gente percebe que não muda, os anos passam e não mudam, né? Nós temos homens, quem conheceu um homem, conheceu todos. É um homem que, eu costumo dizer na sala de aula que o homem que vai para a UBS é aquele que é levado pela mãe quando é criança ainda. Depois que ele cresce, ele não vai mais. É um perfil de homem que tem mais resistência a procurar as unidades de saúde da atenção primária. O homem não costuma entrar no SUS pela atenção primária, que é a porta de entrada. Eles costumam entrar pela secundária, terciária. É um homem que já precisa de exames especializados, já precisa de internação, já precisa de cirurgia,
de ter uma internação maior, de outros profissionais para cuidar do seu restabelecimento. No Brasil, hoje, nosso cenário é que é caro cuidar do homem. Então, em 2009, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Atenção à Saúde Integral do Homem, que apesar de ter sido 2009, a gente sabe que, do ponto de vista histórico, não faz tanto tempo. Então, nós, sociedade, nós, né, agentes da área da saúde, nós estamos ainda nos adaptando, buscando caminhos para poder fomentar essa coisa da prevenção no homem. Então, tem muita gente que nem conhece que existe programa, né, um programa só para cuidados de homem no Brasil. E a política coloca alguns eixos de atuação, são 5 eixos principais, entre eles as doenças prevalentes no homem, que o câncer também está inserido. Aqui no nosso Amazonas, nós temos o câncer de próstata, como em todo lugar do Brasil. Nós temos também uma vertente de incidência muito grande, que é o câncer de pênis no Amazonas, que nós temos uma incidência altíssima, por vários fatores, mas também por causa do nosso clima, né, um clima quente e úmido. E alguns estudos mostram, né, já citar aqui os estudos da professora Júlia Mônica, enfermeira também, ela é enfermeira do SECOM e também professora da FAMETRO. Em um dos estudos ela mostra que um dos indicativos para o aumento de câncer de pênis é a má higiene. Por causa do clima, né, o homem sai muito cedo para trabalhar, passa o dia fora, às vezes vai estudar, volta já muito tarde para casa. Então, essa coisa da má higiene, do suor, né, isso vai, do ponto de vista de longa duração, né, de tantos anos nessa pegada de falta de autocuidado, né, consigo, faz com que alguns tipos de câncer e tantas outras doenças acometam mais homens. Professora, assim, mas o que seria esses impedimentos, né, que fazem com que o homem ele não tenha esse autocuidado tão quanto a mulher? Olha, eu pediria ajuda de um antropólogo, mas o que a gente sabe hoje que é multifatorial, a questão cultural do autocuidado do homem é uma grande barreira. O homem ele não sabe cuidar de si e ele não sabe cuidar de terceiros. Então, se você observar o cuidado de uma criança, é muito voltado para uma mulher. Quando você tem um idoso em casa, geralmente a cuidadora principal são figuras femininas, a esposa, a filha, né? Eu tinha uma professora que ela dizia que a mulher que tivesse só filhos homens, que tratassem bem as suas noras. Porque o homem, por mais que muitas vezes ele queira ajudar, às vezes lhe falta traquejo, porque culturalmente o menino desde muito cedo ele faz ações de meninos, né? Então a criança menina, por exemplo, as brincadeiras de criança é fogãozinho, é panela, é vassoura cor-de-rosa. Então são brinquedos que lhe ajudam a ser funcional lá na frente. Os meninos não têm esse direcionamento, então eles vão crescendo sem esse autocuidado. Na medida que eles vão crescendo, também tem a questão cultural, o machismo interfere muito, né? Nós sabemos que para o tratamento, para identificar, por exemplo, câncer de próstata, nós temos um tabu imenso, que é o toque retal, e existem outros exames, claro, mas a gente sabe que o toque retal é dos recursos que ainda não pode ser substituído. Então, o machismo, essa questão cultural do homem precisar ser forte, o homem não chora, né? O homem está sempre pronto, o homem é provedor, o homem não falha, essa visão do super-homem, né? Do homem não falhar, não fraquejar, né? De sempre estar buscando sucesso e tudo mais. Isso faz com que os homens privilegiem suas carreiras, né? Você olha no cenário corporativo, o homem ele não se afasta do trabalho para ir no postinho fazer, né, os seus exames. Se tem filho, o filho adoece, ele não sai do trabalho para ir cuidar do filho, é a mãe que vai, né? A irmã, a avó. Então, é um cara que ele está ali, o perfil dele de se dedicar ao trabalho, à empresa. E aí ele vai deixando de canto a sua saúde, né? E tanto é que hoje existem propostas, por exemplo, de emendas e tal, de projetos de lei que dedicam ao homem pelo menos 2 dias para ele
buscar cuidar da saúde, né, sem que isso lhe tire algum dinheiro no fim do mês lá. Então, são propostas que buscam ancorar na necessidade de autocuidado do homem. Para a gente ter uma ideia, e a gente não percebe, por exemplo, nós temos hoje postos de saúde, né, UBSs, que fazem atendimentos à noite. Esses atendimentos noturnos surgiram da Política Nacional do Homem, porque uma das desculpas era que, não posso ir, estou trabalhando, né? Então, então tá, vamos abrir o UBS. Em cada região de Manaus, nós temos UBS que atendem nesse período noturno. E aí, se você for perguntar lá agora na UBS qual é o quantitativo de homens que procuram à noite, ainda é muito baixo. Interessante. Professor, a professora Graciana falou sobre essa questão da criança que cresce ali com uma certa cultura, né, professora? Uma certa cultura, por exemplo, enquanto a mulher ali ela é levada ao cuidado, né, em ter cuidado, o homem já não. Olhando para essa cultura, né, que tem sido ali de alguma forma colocada na sociedade, professor, como gerar, como incentivar uma cultura da alimentação saudável em um mundo, né, em um Brasil que hoje basicamente incentiva a comida mais rápida, o fast food, né, aquilo ali que está ali mais prático. Como incentivar uma cultura de uma alimentação mais saudável? Bom, podemos pensar nesse aspecto que uma das principais falhas que nós temos para que essas pessoas, adolescentes e adultos, tenham uma alimentação desregrada é justamente os primeiros anos de vida. Então, a introdução alimentar que é feita a partir dos 6 meses, ela ainda é ineficiente por conta de todos os aspectos que foram discutidos aqui, a questão cultural principalmente, né? A gente vê principalmente no interior, nas regiões mais periféricas, algumas mães, principalmente as mães mais novas, né, têm o hábito de colocar à disposição do bebê alimentos impróprios para a sua idade. Né? Com 4 meses, algumas crianças já estão comendo algumas coisas. Então, isso gera uma espécie de memória que vai alterar toda a nossa rotina fisiológica, que vai desencadear aí, pode desencadear aí um problema de saúde mais no futuro. Então, hoje a gente já tem, dentro de políticas públicas, um manual feito pelo Ministério da Saúde que orienta como que deve ser a alimentação nos primeiros anos de vida. Então, isso, consequentemente, é um fator que a gente precisa trabalhar dentro da atenção primária, principalmente para fazer com que as nossas pessoas que chegam com 20, com 30, 40, 50 anos, cheguem com menos risco de desenvolver essas condições, né? E não é difícil. Se a gente for pensar do ponto de vista econômico, a gente tem uma facilidade, né? O que falta mesmo, eu também não diria conhecimento, mas o que falta é boas ações. Então, a própria universidade tem levado isso em forma de extensão, né? E a gente tem conseguido orientar algumas mães de como fazer essa introdução alimentar correta. A gente tem um dado muito importante da OMS, de que 90% da população, em média, não consegue consumir as frutas e as hortaliças na quantidade suficiente. Ou seja, a gente tem 90% da população desnutrida de algum dos nutrientes, que isso pode acarretar doenças. Então, acho que o foco é trabalhar nisso. É trabalhar na orientação de como esses alimentos podem ser protetores, né, para o nosso corpo e, consequentemente, nutrir. Perfeito. Professora Paula, naturalmente eu faria a mesma pergunta, né? Porque assim, a gente vive atualmente numa sociedade em que basicamente muita gente tem 2 empregos, 3 empregos e acaba ali se ocupando e a gente busca ali, né, alternativas, mas na maioria das vezes nós acabamos trazendo algumas desculpas, né, para a realização de atividades físicas, exercícios, né? Como de fato incentivar ou criar uma cultura em que o homem ele consiga entender que, olha, por mais que eu trabalhe, por mais que eu tenha uma vida extremamente ativa, eu preciso ali adotar determinadas práticas que vão me dar ali um pouco mais de condicionamento físico, né, por exemplo. Eu iria pelo mesmo caminho que o professor Davi foi das políticas públicas, né?
não só as políticas de incentivo, que são muito interessantes, mas as próprias políticas de possibilidade de mais espaço de lazer na cidade, por exemplo, né? Se a gente for para as periferias, a gente tem poucos espaços de lazer, comparado a outras regiões do país, por exemplo, como a região sul do país, que tem espaço de lazer em vários lugares. Aqui a gente não tem tanto acesso a isso, né? Se a gente for perguntar aqui, a gente vai falar Ponta Negra, Mindu, e onde são esses lugares espaços? selecionados, E né? esses espaços geralmente são espaços mais frequentados pela classe média alta, né? Se a gente for para periferias, temos poucos espaços de lazer. E os poucos espaços que tem, muitas vezes não tem as atividades que são realizadas ali por profissionais. E quando tem, são atividades que são mais ligadas às mulheres, né? Muitas vezes dança, atividades que as mulheres são mais incentivadas aí. Então, o primeiro ponto, incentivar os homens aí para várias atividades, principalmente atividades coletivas de dança, de ginástica aeróbica, própria hidroginástica, que é muito interessante, traz inúmeros benefícios. Então, a gente começaria quebrando esse tabu que as atividades coletivas, que são as atividades mais encontradas, né, nos bairros, são atividades de mulheres. Então, eles precisam também incentivar a ir junto, participar junto, ir com a esposa, ir com a filha, para que aumente essa conscientização. E segundo, aumentar esses espaços, né, e aumentar as políticas públicas de incentivo. Nas extensões a gente também tem feito isso, né, levado atividade física, exercício físico para a comunidade, e é interessante como eles pedem para voltar, para ir sempre. Então, um programa fixo em uma comunidade seria muito mais interessante. Claro que a gente encontra inúmeros problemas, né, como de segurança, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vai e tem essas barreiras, né. Então, existem inúmeras situações ligadas a isso. Mobilidade urbana, segurança, tudo isso afeta o nível de atividade física aqui, né? Porque a maioria dos homens que não fazem exercício físico e atividade física são homens que, infelizmente, moram em periferias e não têm a condição socioeconômica tão boa, né? E isso é muito sério, porque remete a um problema de saúde pública enorme. Então, a gente tem um eixo muito grande para resolver aí, né? Alimentação saudável, exercício físico, quebra do tabu, que algumas atividades são só para mulheres, e incentivar mais espaços de lazer, né? A gente vê muitos programas que são ligados a idosos, a mulheres, e isso é muito interessante, mas muitas vezes esses programas não estão ligados tanto aos homens, isso acaba não incentivando aí. Então, quando eles se sentem mais incluídos, né, até próprias atividades como jogos de futebol na comunidade, quadras que possibilitam isso, com um instrutor, um professor, vai incentivar muito essas práticas. Legal. Manaus tem poucas praças também, não é? Eu já ia falar, são lugares querendo ou não selecionados, Justo, né? A gente vai, por exemplo, vai para uma periferia, né? A gente aqui cidades não, mas bairros totalmente distantes da parte central da capital, né? A gente já não vai ver, até porque ou são perigosos, né? Na maioria das vezes acabam evitando por conta disso. É complicado, né? Você ali trazer essa inclusão, mas não dando a acessibilidade a ele, né? Tem até um espaço que é muito subutilizado, que são as academias ao ar livre, né? Muito subutilizado, justamente porque não tem um profissional. O espaço é um espaço adequado, mas às vezes falta o profissional e falta a segurança para estar naquele ambiente, né? Não é só construir as quadras, não é só construir os espaços, porque se não houver a manutenção e o profissional ali, daqui a um mês não vai mais estar funcionando. Interessante. Professora, quando se trata ali do Novembro Azul, como conscientizar esse homem agora? Qual é o passo que ele deve tomar? Sentiu alguma coisa? Qual é o passo que ele deveria se entender a partir desse momento? Olha, do ponto de vista de sensibilização da população masculina, nós temos um grande trabalho pela frente, né? É uma coisa de mudar paradigma mesmo. Então, hoje nós temos alternativas. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem coloca estratégias que nós temos que buscar, né? Então, uma delas é ir ao encontro da onde o homem está, espaços masculinos, né? Então, se você olhar, por exemplo, uma UBS, toda UBS é padrão, né? Então, não é muito atrativo, o homem não busca ali, vai porque realmente precisa. É diferente, por exemplo, de um espaço masculino. Por exemplo, se a gente compara com uma barbearia masculina, ali é muito mais atrativo, né? Então, os homens gostam de estar ali, eles buscam estar ali. Tem mais coisas para fazer do que só a barba e o cabelo naqueles espaços. Então, a alternativa que a política traz, uma das alternativas é ir ao encontro da onde o homem está. Então, a atenção primária hoje vem buscando visitas domiciliares, vem buscando
Uma estratégia é o pré-natal do parceiro. Na medida que a esposa vai ao pré-natal e o homem vai junto, a gente aproveita a oportunidade, né? Pega esse homem, já faz exames nele, já faz uma bateria de exames avaliando desde glicemia até sorologias, né? E aí é uma alternativa, né? Então é o pré-natal do parceiro. Nós temos também essa coisa de ir nos espaços, então campos de futebol, praças, até lugares que são de difícil acesso, como lugares onde ele está trabalhando, como canteiros de obra, né? Eu já vi várias vezes ações de extensão, por exemplo, da FAMetro, em canteiros de obras, com trabalhadores, trabalhando essa questão da saúde do homem, saúde do trabalhador junto. E a gente busca esses lugares para poder falar sobre saúde com o homem. Para além disso, nós temos também os aconselhamentos que são feitos pelas UBSs, que orientam quem ajuda os homens, então são as mulheres. Então as mulheres são parceiras nisso, na orientação do homem. Às vezes você orienta o homem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Recentemente nós estávamos numa extensão e nós tínhamos acabado de orientar sobre os homens diabéticos, né? Um senhor que apareceu com a glicose lá no alto, e nós falávamos sobre a alimentação saudável, né? Atividade física e tal. E aí ele saiu de lá e queria comprar uma Coca-Cola, né? Não sei se pode falar o nome da marca, mas enfim, já falei. Refrigerante de Queria cola. comprar um refrigerante muito famoso. Sério, será? E aí apareceu lá um refrigerante lá na hora. E é cultural, né? Eles acham, né? Várias vezes nós vamos fazer visita domiciliar e a dona da casa, ela se desculpa por não ter um refrigerante para ofertar. Às vezes tem suco, que é do próprio quintal dela, que ela mesma fez, mas ela acha que o legal mesmo é dar o refrigerante. Então é cultural. Então são barreiras que vão para além do que a gente pode dar conta, né? E também tem aquele tabu, né, professora, assim, que muitos homens têm o de contar o que está acontecendo. Sim. Se ele sentiu alguma coisa, se ele não está bem, ele tem um tabu de falar especialmente disso. Homem não consegue falar, não consegue. Essa coisa Eita, de trabalhar... Calma, professor Davi. Não, mas é verdade. Essa coisa de trabalhar, não sei se o professor Davi é assim, mas assim, nós estamos falando estatisticamente, né? Mas o homem tem dificuldade de falar, de mostrar fragilidade, é isso que eu falei, né? Sim. Uma das coisas que a gente percebe também no atendimento ambulatorial é que o homem não busca atendimento e fazer exame porque ele tem medo de descobrir que tem alguma coisa, né? Tem uma brincadeirinha que o homem fala que assim, o homem só é saudável até o momento que ele fizer exame, porque quando ele fizer ele vai descobrir que tem alguma coisa. Ou um triglicerídeo alto, um colesterol, alguma coisa. Então, eles têm medo de fazer exame também por causa disso, né? E a manutenção do tratamento também é uma dificuldade com o homem. Por exemplo, homens diabéticos, eles têm, a partir do momento que eles estão com a glicose muito descontrolada, diabetes descompensada, nós podemos ter disfunção erétil relacionada ao tratamento medicamentoso também. Tem muito homem que abandona o tratamento porque a qualidade de vida foi alterada drasticamente também com o tratamento, com a doença e com o tratamento. Então, a manutenção do tratamento também é difícil. Então, como um homem, por exemplo, sedentário, com sobrepeso, placa de ateroma, que precisa voltar a fazer atividade física para cuidar da saúde, ele também inventa desculpas, né, para que ele não faça atividade física. Então, são situações que vão juntas, criando uma bola de neve, e um homem que vai criando comorbidades. Então, no início era só sedentarismo, só o triglicerídeo. Depois evoluiu para hipertensão, depois diabetes, depois é o pós-infartado, depois... Então, esse é o perfil do homem que a gente atende, infelizmente. Então, sensibilizá-lo, buscar a família, buscar os espaços onde eles estão, e desde cedo, como o professor Davi falou, orientar o menino desde a infância, a gente precisa romper a bolha da universidade, levar conhecimento científico ainda para o menino na escola, no ensino médio, né? No ensino fundamental, para falar de coisas desse gênero também para eles, né? Do autocuidado.
Então, essa coisa da educação sexual ainda na juventude, na escola, né, a depender da idade de cada criança, mas saber os riscos que esse menino tá exposto. O homem hoje, nós estamos falando de câncer aqui, né, mas assim, as ISTs batem a porta muito cedo na vida dos homens também, pelo comportamento de risco. Então, nas UBS, o que a gente vê? Demandas relacionadas à falta do autocuidado, à falta de buscar saber como está a saúde, com os exames, né, periódicos, e um homem que muitas vezes a primeira vez que ele fez exame foi porque ele precisou. Então, e quando você questiona durante a vida, ninguém nunca falou com ele sobre essas coisas. Então nós precisamos nos unir, nós profissionais da sociedade, são enfermeiros, psicólogos, né, professoras do ensino médio, diretoras de escola, família, para falar para esses homens, de fato, como podem ser mediados essas questões de prevenção para todas as doenças que mais acometem homens, né? E não é só doença, a gente não está falando só de doença, a gente está falando de saber se expressar, saber dizer onde dói, principalmente questões relacionadas a essa situação de expressar sentimentos, né? O que é bem difícil. Na saúde do homem, a gente vê que um homem, por exemplo, nós temos uma alta incidência, por exemplo, de depressão em mulheres. Mas quando você verifica os documentos do Ministério da Saúde, o homem acaba tendo uma mortalidade maior porque ele não se cuida, porque quando ele entra em depressão ele já tem ideação suicida, é mais perigoso no homem, vamos dizer, né? Ao passo que na mulher você vê os sinais. Tem homens... O homem tenta como ele guarda, ali, ele passou, né, a vida toda treinando, ele sabe guardar para ele. Então, uma hora ele está aqui sorrindo para você, mas no outro momento ele está com ideação suicida e pode acontecer o pior a qualquer momento. E o homem tem essa dificuldade de expressar os sentimentos. Então, por exemplo, é difícil você achar um homem dizer assim, olha, eu não vou fazer o toque retal porque eu tenho medo, porque a minha masculinidade vai ser ferida. Tu não encontra homem falando isso. Agora tu vai encontrar homem fazendo brincadeirinha sobre isso. Sim. Então ele usa de subterfúgios, né, para negar o seu medo, os seus sentimentos, e nessa medida ele vai adiando o autocuidado. Então o nosso papel como profissionais, além de direcionar nos exames, é também abrir essa via de comunicação com esses homens para que eles se sintam à vontade para estar, no meu caso como enfermeira, no ambiente de cuidado, né, que o Ministério da Saúde preconiza. Agora os professores podem falar como é lá na situação deles, né? Um homem, por exemplo, que faz atividade física, hoje a gente percebe que tem muito homem que está muito ligado à questão estética apenas. Não é a questão só de saúde. Né? Você vê hoje o uso de anabolizante, que também é muito difundido, utilizado, e também do ponto de vista nutricional, você percebe que os alimentos, a mídia, para onde quer que você olhe, tem coisas que são muito mais interessantes do que o bifezinho que você faz em casa, né? O professor deu o seu melhor falando das marmitas, mas às vezes você quer uma coisa que tem marca, uma coisa que tem muito açúcar, uma coisa que está na moda. Uma coisa que todo mundo está consumindo. Exatamente, né? Então, a cultura da comida rápida, fácil, das marcas associadas, né, gigantes das marcas associadas à alimentação rápida e não saudável, né, também é uma das coisas que a gente precisa falar na sala de aula também. Interessante. E o homem, ele é o indivíduo que passa mais tempo em uma das fases da mudança de comportamento, que é a pré-contemplação. Ele sempre está negando. Quando ele passa para a segunda fase, ele diz que uma hora eu vou começar. Depois do ano novo eu começo. Não, vem o carnaval. Depois do carnaval eu começo. Então o homem, ele sempre está nessa fase, né? A mulher não. A mulher identificou o problema. Esse tempo é muito minúsculo, ela é mais sensível, muito né? mais sensível. Por isso que as mulheres vivem mais, né? É verdade. A mulher vive em torno de 8 a 10 anos mais que o homem, né? Porque ela tem... A gente sabe que a mulher entra na atenção primária
no SUS pela atenção primária, o homem bem depois, e às vezes nem entra, né? Às vezes o homem não entra. Eu falo assim, por exemplo, o homem ele tem mais situações de risco. Então, quando ele dirige mais perigosamente, com mais velocidade, né? Então, e ainda tem aquele mito de que o homem dirige melhor, né? Exatamente. A política nacional do homem tem uma vertente de atuação para acidentes, para o homem. A política tem uma vertente de questões sexuais afetivas também. Sim. Então, tudo que é importante para o homem, a gente sabe. Agora, o desafio é mudar o paradigma do autocuidado dele, né? Então, é um trabalho de formiguinha, muitas vezes, e o que a gente precisa entender, e nós trazemos isso para a sala de aula, é o debate amplo sobre essa coisa do homem crescer, deixar, se permitir ser frágil, né? Então, quando o homem está doente, por exemplo, ele já quer voltar para casa porque tem que voltar para o trabalho, ele pensa nas suas responsabilidades, nos boletos para pagar, no filho, na esposa, não sei o quê, na conta de luz, de água. Então, ele não tem um minuto de sossego, ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar. Então, isso vem desse estereótipo de força, da masculinidade, de ser forte o tempo todo. E de que quando ele não é aquilo, ele se sente um pouco inútil. Exatamente, exatamente. Exatamente. É complicado, né? Eu achei muito interessante a situação dos alimentos com a mídia. Teve até um documentário alguns anos atrás, né, criticando as empresas que utilizavam os brindes junto com os alimentos para encantar as crianças. E isso é muito interessante porque os alimentos estão muito ligados também à socialização. Muitas vezes a gente acha que para socializar tem que tomar uma coca, tem que beber com os amigos. E isso é muito interessante porque a gente precisa aumentar o incentivo a práticas mais saudáveis, né? A gente pode socializar fazendo piquenique com alimentos saudáveis, a gente pode socializar indo para uma corrida, que ainda bem que tem aumentado muito a questão dessas práticas, mas é muito interessante que a gente incentive isso, né? Todas as profissões, né? E principalmente a alimentação saudável. Vocês também podem socializar fazendo uma alimentação saudável. Não tem que ser uma coca, né? Pode ser um suco. Cada um faz um suco diferente, prova, né? São várias atividades que podem incentivar desde a escola também. Mas tu sabe que o comércio ele se aproveita muito disso? Sim. Se você for pensar, o refrigerante custa tanto, o suco custa muito mais, e às vezes não é o valor do produto do produtor, né? Que sai lá do produtor. É toda a questão logística mesmo, né? Então ele entende, se você for comprar um suco funcional, um suco detox, ele é 3 vezes mais caro do que o suco e 4 vezes mais caro do que o refrigerante. Então o comércio se aproveita muito disso, infelizmente. E aí entra aquele famoso pensamento, mas se me alimentar bem custa caro. Sim. Né? Entra aquela famosa... Sempre tem, custa caro mesmo. O assunto está muito bom, mas a gente está caminhando para a reta final. E a gente agradece mais uma vez, tá, a participação de cada um. Espero que a gente tenha mais oportunidade de falarmos sobre esse assunto ou sobre outro qualquer, envolvendo as respectivas áreas. Mas quero agradecer novamente, tá bom, professores? Obrigada. E você que nos acompanha pelo YouTube, o nosso ouvinte, nosso telespectador, esteja atento aos sinais, comece de fato a conscientizar você e também os seus familiares, aquele que está próximo de você, tá bom? Curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós nos vemos no próximo episódio.